E se eu lhe dissesse que o manual mais preciso sobre a criação de riqueza não foi escrito por um guru financeiro moderno, mas há 2000 anos, e que a chave para entendê-lo foi revelada pelo homem que passou a vida inteira estudando os segredos dos milionários? Imagine por um momento que as respostas que você busca sobre prosperidade não estão em planilhas complexas ou em estratégias de mercado arriscadas, mas sim em uma parábola. Uma simples história contada para revelar uma verdade eterna sobre o poder da mente humana. Esta não é uma lição de história ou de religião no sentido convencional. É uma revelação sobre a física da abundância. Um convite para olhar para um texto antigo com novos olhos e descobrir o mecanismo da multiplicação financeira que esteve oculto à vista de todos por séculos. Existe uma verdade fundamental sobre o dinheiro escondida nas escrituras sagradas que 99% das pessoas leem, mas não compreendem de fato. Elas passam os olhos pelas palavras, talvez encontrem algum conforto moral, mas perdem completamente o código prático, a instrução direta sobre como alinhar a própria frequência mental com a da prosperidade. A chave para decifrar este código não exige erudição teológica, mas sim uma compreensão profunda da mente humana, o hardware divino que executa o software da realidade. O que estamos prestes a fazer juntos é instalar o guia de operação deste hardware, usando a sabedoria de quem dedicou a vida a mapear a mentalidade dos homens mais ricos do mundo, para finalmente rodar o programa da abundância que já existe dentro de você. Nos próximos minutos, um véu será levantado. A história que você talvez tenha ouvido na infância será revelada como um mapa do tesouro para a sua própria transformação financeira. Não falaremos de dogmas, mas de decretos mentais. Não falaremos de pecado, mas da paralisia causada pelo medo, o verdadeiro inimigo da riqueza. Você está prestes a receber a decodificação de uma lei espiritual que governa o fluxo do dinheiro com a mesma precisão que a gravidade governa os planetas. Preste muita atenção, pois a verdade que vamos desbloquear hoje tem o poder de mudar não apenas suas finanças, mas a própria percepção de quem você é e do que é capaz de criar neste universo. Você conhece intimamente a sensação de correr em uma esteira financeira. Não conhece? O mês começa com um suspiro de alívio temporário quando o salário entra na conta. Uma pequena janela de tempo onde parece que as coisas estão sob controle. Mas essa sensação é fugaz, rapidamente substituída pela maré de débitos automáticos, boletos e responsabilidades que consomem cada centavo. E então, o ciclo recomeça. O esforço é imenso. A corrida é constante, mas a paisagem ao redor nunca muda. Você corre, você se cansa, mas permanece no mesmo lugar, olhando para um horizonte de prosperidade que parece se afastar a cada passo que você dá, a cada gota de suor que derrama em sua jornada diária. Imagine a cena, que talvez seja real demais para você. A casa está em silêncio, todos dormem, mas sua mente está em pleno barulho. É o som da calculadora mental, o som do medo. Você repassa os números, de novo e de novo, tentando encontrar uma folga, uma saída, uma brecha na muralha das despesas. Cada conta paga parece dar à luz a duas outras. Você sente aquele peso no peito, uma ansiedade fria que se instala no estômago, enquanto o futuro se projeta não como uma tela de possibilidades, mas como uma sequência interminável de obrigações financeiras que precisam ser vencidas uma após a outra, sem trégua e sem descanso. É aquele pensamento silencioso que surge quando você olha para seus filhos, para sua família. O amor que você sente por eles é infinito, mas vem acompanhado de uma preocupação igualmente vasta. Você se pergunta se está realmente construindo a segurança que eles merecem. Você se questiona sobre o legado que deixará. Não um legado de milhões, mas um legado de paz, de oportunidades, de liberdade, para que eles possam sonhar sem o mesmo peso que você carrega. Essa dúvida silenciosa é uma das cargas mais pesadas, a sensação de que, apesar de todo o seu amor e esforço, o tempo está passando, e a fortaleza financeira que você sonhou em construir para eles ainda é apenas um alicerce. Você seguiu todas as regras, não foi? Aprendeu desde cedo o evangelho do trabalho duro, acordou cedo, dormiu tarde, disse sim quando queria dizer não, sacrificou tempo, hobbies e talvez até sonhos em nome da responsabilidade. A promessa era clara: esforce-se, seja dedicado e a recompensa virá. Mas agora, olhando para trás, para décadas de trabalho honesto, você sente uma profunda frustração. Onde está a prosperidade prometida? Onde está a tranquilidade? A sensação não é de fracasso, mas de traição. É como se você tivesse jogado o jogo com todas as suas forças,
apenas para descobrir que as regras que lhe ensinaram estavam incompletas, que faltava uma peça essencial no tabuleiro. Essa estagnação gera um medo sutil, mas persistente. O medo de que o tempo está se esgotando. Quando se tem 20 anos, o futuro é um oceano de tempo, mas aos 40, 50 anos, a costa começa a aparecer no horizonte. Você começa a se perguntar: é só isso? Vou passar o resto da minha vida nessa luta? A energia já não é a mesma, e a ideia de recomeçar do zero parece assustadora. Essa percepção do tempo se esvaindo cria uma urgência, uma ansiedade para encontrar a resposta, a verdadeira chave, antes que seja tarde demais, antes que a cortina se feche sobre as suas aspirações de uma vida verdadeiramente abundante e livre. E essa luta externa se torna uma batalha interna. Sua mente é programada para a escassez. Você se pega calculando o custo de pequenos prazeres, adiando sonhos maiores por considerá-los irresponsáveis. O seu vocabulário financeiro se resume a cortar gastos, economizar. Não dá agora. Essa mentalidade de escassez, construída ao longo de anos de preocupação, contrai a sua energia e a sua alma. Ela te ensina a jogar para não perder, em vez de jogar para ganhar. E sem que você perceba, essa programação se torna a profecia que se cumpre, repelindo exatamente as oportunidades e a abundância que você tanto deseja atrair para a sua vida. Você sente um cansaço que vai além do físico. É um cansaço da alma, o cansaço de manter as aparências, de sorrir quando por dentro a preocupação consome. É a exaustão de tentar ser forte o tempo todo, de carregar o fardo financeiro muitas vezes em silêncio para não preocupar a família. Você vê outras pessoas talvez menos esforçadas que parecem deslanchar, e a comparação, ainda que você tente evitar, corrói a sua confiança. Você se pergunta qual o segredo delas, o que elas sabem que você não sabe. Essa jornada se torna solitária, e o sentimento é de que você está sozinho em uma ilha de dificuldades, cercado por um oceano de prosperidade que você não consegue alcançar. No fundo, o que você sente não é apenas a dor da falta de dinheiro, é a dor da falta de paz, a dor de viver em um estado de alerta constante, de nunca conseguir relaxar de verdade, pois a mente está sempre ocupada com a próxima conta, a próxima emergência. É a frustração de ter um potencial imenso, um propósito divino talvez, soterrado sob uma montanha de preocupações mundanas. É a sensação profunda e inquietante de que existe uma maneira diferente de viver, uma frequência de abundância que você simplesmente não consegue sintonizar. E é precisamente essa sensação que o trouxe até aqui, porque no fundo da sua alma, você sabe que a resposta existe. Se toda essa dor lhe soa familiar, é porque você tem sido um discípulo fiel de um mestre cruel e ineficiente, a sabedoria convencional da força bruta. Este é o inimigo comum que nos foi ensinado a venerar. É a filosofia que prega que a única solução para um problema financeiro é mais esforço físico, mais horas longe da família, mais sacrifício. Ela nos diz que para construir riqueza, você precisa cerrar os dentes, baixar a cabeça e empurrar a rocha da sobrevivência colina acima, dia após dia. Não culpe a si mesmo por acreditar nisso. Essa crença está impregnada em nossa cultura, mas hoje você precisa enxergá-la pelo que ela é. Uma receita para a exaustão, um manual para a mediocridade, não um guia para a verdadeira e duradoura abundância que sua alma anseia. Pense nos conselhos que você recebeu a vida inteira. Basta trabalhar mais horas. Corte cada pequeno prazer da sua vida. Economize cada centavo para um futuro que nunca chega. Esses conselhos tratam a prosperidade como um jogo de soma zero, um campo de batalha onde você só pode ganhar se abrir mão de viver. Eles o colocam em um estado de contração, de medo, de defesa. O foco está sempre no que você não tem, no que precisa cortar, no que deve temer. Essa mentalidade, essa programação, ignora a verdade mais fundamental sobre a criação de riqueza. Ela é, em primeiro lugar, um jogo mental. A fonte da riqueza não está nos seus músculos ou no relógio de ponto. Ela reside na sua consciência, na sua fé e na sua capacidade de comandar as forças da sua própria mente. É aqui que precisamos traçar uma linha clara na areia. De um lado, existe o caminho do esforço. O caminho da força bruta é a estrada larga, pavimentada com cansaço e frustração que a maioria percorre. Do outro lado, existe o caminho do alinhamento. Este é um caminho mais sutil, uma trilha que exige não mais suor, mas mais consciência, não mais horas de trabalho, mas mais minutos de propósito focado. O caminho do esforço o ensina a ser um empregado do dinheiro. O caminho do alinhamento
o convida a se tornar um sócio do divino na criação da abundância. A razão pela qual você se sente estagnado não é porque lhe falta força, mas porque lhe falta este conhecimento. Você tem tentado arrombar uma porta que só pode ser aberta com a chave do alinhamento mental. E se eu lhe dissesse que o mapa para este caminho do alinhamento não é uma descoberta moderna, mas uma sabedoria antiga, esperando para ser redescoberta? Esqueça por um momento tudo o que você pensa que sabe sobre textos religiosos. Nós vamos agora nos voltar para um artefato sagrado, uma chave perdida que foi encontrada. Refiro-me à parábola dos talentos, registrada no livro de Mateus. Não a veja como uma história infantil para ensinar uma lição moral sobre ser trabalhador. Veja-a pelo que ela realmente é: um código divino sobre a psicologia do dinheiro, um manual de instruções detalhado sobre como a energia da abundância opera no universo e, mais importante, dentro da sua própria consciência. Esta parábola não é sobre moedas de ouro antigas, é sobre o capital divino que reside em você agora e a lei imutável que governa sua multiplicação ou sua estagnação. Agora, um código, por mais poderoso que seja, é inútil sem a sua chave de decodificação. E essa chave nos foi entregue por um homem que, talvez sem perceber, dedicou sua vida a traduzir esses princípios espirituais em um sistema mental prático e replicável. Este homem é Napoleon Hill. Não o veja como um simples autor de autoajuda. Veja-o como o grande decodificador da mente milionária. Por mais de 20 anos, ele mergulhou na mente dos homens mais poderosos de sua época, não para aprender sobre seus negócios, mas para mapear suas crenças, seus hábitos mentais, sua fé inabalável. O que ele descobriu e compilou em suas obras é, na essência, o manual de operações da mente que prospera, a explicação terrena das leis divinas da criação. Aqui está o ponto de virada, a conexão que muda tudo. A Bíblia, através da parábola dos talentos, nos entrega o quê? Ela nos mostra a lei, o princípio eterno da multiplicação, o software divino da prosperidade. Ela revela a verdade de que o universo está programado para o crescimento e recompensa aquele que se alinha com essa programação. Napoleon Hill, por sua vez, nos entrega o como. Ele nos fornece as ferramentas mentais, o guia de instalação para o hardware, que é a sua mente. Ele nos ensina como usar a fé ardente, a autossugestão e o propósito definido para executar esse software divino. Juntos, eles formam a aliança mais poderosa para a sua libertação financeira, a sabedoria divina unida à psicologia prática. Vamos começar nossa decodificação pela primeira e mais crucial lição. Você já recebeu capital divino. A parábola começa com um mestre que confia a seus servos uma fortuna. E aqui está a primeira camada de código que precisamos decifrar. A palavra talento, em seu contexto original, não se referia a uma habilidade ou aptidão. Um único talento de prata era uma unidade de peso e valor imensa, o equivalente a décadas de trabalho de um homem comum. O mestre não deu a eles uma pequena ajuda de custo. Ele lhes deu capital de investimento, uma fortuna para administrar. Ele lhes deu a matéria-prima da riqueza, esperando que eles a multiplicassem. O segredo oculto aqui é uma reversão completa da mentalidade de escassez. A maioria de nós opera a partir da premissa de que a prosperidade é algo a ser buscado, pedido, implorado do universo. A parábola nos ensina o oposto. A primeira lei da abundância é o reconhecimento de que o capital inicial já foi depositado em suas mãos. Você não está de mãos vazias esperando por um milagre. Você é um administrador que já recebeu a sua dotação. Este capital divino pode não estar em uma conta bancária, mas ele existe. Ele se manifesta como suas ideias, sua energia vital, seus dons únicos, seu conhecimento acumulado e, sim, até mesmo a pequena quantia de dinheiro que você possui agora. Pense nisso como um ato de fé do próprio Criador em você. O universo não está testando sua capacidade de sobreviver com pouco. Ele está investindo em sua capacidade de criar com muito, a partir do que já lhe foi dado. Sua vida não é um teste de resistência, é uma oportunidade de sociedade. Cada ideia que surge em sua mente, cada fagulha de inspiração, cada pingo de energia que você sente pela manhã é parte do seu portfólio de talentos divinos. A tragédia é que, como o servo medroso, nós olhamos para essa fortuna, a chamamos de pouco ou insignificante e a enterramos sob o solo da dúvida, da procrastinação e da autodepreciação. É aqui que a sabedoria de Napoleon Hill se torna a nossa ferramenta de aplicação. A ponte entre ter o capital divino e multiplicá-lo se chama
Fé ardente. Hill descobriu que não havia uma única grande fortuna que não tivesse começado com uma fé inabalável em uma ideia, em um propósito. Ter um talento não é suficiente. É preciso ter uma fé absoluta no valor e no potencial de crescimento desse talento. A fé ardente é o combustível que transforma a energia potencial de uma ideia na energia cinética dos resultados materiais. Sem ela, o motor da criação nem sequer dá a partida, e o seu capital permanece inerte. Mas o que é essa fé ardente? Não é uma esperança passiva ou um pensamento positivo superficial. É um estado de convicção absoluta, uma certeza que transcende a lógica e ignora as aparências atuais. É uma emoção profunda, cultivada e intencional, que satura sua mente subconsciente com a certeza do sucesso. É o ato de se ver não como alguém que poderia ter sucesso com uma ideia, mas como alguém que já é bem-sucedido e está apenas observando os passos materiais se desdobrarem. Esta fé é uma força magnética. Ela atrai as pessoas, as circunstâncias e os recursos necessários para que o seu talento floresça e se multiplique abundantemente. Vamos usar uma metáfora para tornar isso tangível. O capital divino que você recebeu é uma semente de carvalho. Dentro dela, já existe o projeto completo de uma árvore majestosa. A fé ardente é a combinação do solo fértil, da água e da luz do sol. Se você pegar essa semente e a enterrar sob o solo rochoso do medo e da dúvida, nada acontecerá. Mas, se você a plantar no solo rico da sua fé, regá-la com a sua atenção focada e expô-la à luz da sua expectativa positiva, o crescimento é inevitável. A semente não tem escolha, a não ser seguir sua programação interna e se tornar a árvore que ela foi destinada a ser. A sua primeira ação, portanto, não é externa, mas interna. É um ato de maiordomia mental. Você precisa fazer um inventário honesto do seu capital. Pegue um papel e liste. Quais ideias recorrentes você tem ignorado? Quais habilidades únicas você possui que o mundo valorizaria? Que pequena quantia de dinheiro você poderia usar como semente em vez de apenas gastá-la com despesas? Olhe para esta lista não como uma coleção de coisas pequenas, mas como o seu portfólio de investimentos divinos. Cada item é um talento que o mestre lhe confiou, esperando um retorno sobre o investimento. Agora, vamos transformar isso em um decreto mental. Escolha um desses talentos da sua lista. Talvez a ideia que mais assusta e excita você. Por 5 minutos, todos os dias, feche os olhos e mergulhe na emoção de já ter multiplicado esse talento. Sinta a gratidão, a alegria, a segurança. Não peça para que aconteça. Decrete que já está acontecendo. Sature sua mente com a certeza da realização. Este exercício, ensinado por Hill de várias formas, é a prática de cultivar a fé ardente. É o ato de preparar o solo para que a semente do seu capital possa finalmente germinar. Veja como isso inverte o paradigma da força bruta. A mentalidade de escassez diz: quando eu tiver provas de que vai funcionar, eu terei fé. Isso é como exigir que a árvore dê frutos antes de plantar a semente. O caminho do alinhamento, o caminho da prosperidade, declara: minha fé é a prova de que vai funcionar, e por isso eu ajo. Sua fé não é uma consequência do sucesso, ela é a causa dele. Você não precisa ver para crer, você precisa crer para ver. A sua convicção é a ordem que você dá ao universo para que ele organize a matéria em seu favor. Portanto, a primeira lição da parábola, decodificada por Hill, é esta: sua jornada para a riqueza começa com a aceitação radical do seu valor e do valor do que você já possui. Pare de olhar para o céu pedindo mais recursos e comece a olhar para dentro, para o tesouro que já lhe foi confiado. A sua primeira e mais importante tarefa, como um multiplicador da fé, é aplicar a chama da sua convicção ao capital que você já tem em mãos. Este é o fundamento sobre o qual toda a grande riqueza, tanto material quanto espiritual, é construída. Agora, avancemos para a segunda revelação, talvez a mais sombria e importante. O medo é o inimigo da riqueza. A parábola nos apresenta 3 servos. 2 deles dobram seu capital e são recompensados. Mas o terceiro, o que ele faz? Ele, que recebeu um talento, uma fortuna, cava um buraco na terra e o esconde. E qual é a sua justificativa quando o mestre retorna? Ele diz: eu tive medo. Preste muita atenção a isso. Ele não falhou por preguiça, por incompetência ou por azar. Ele falhou por uma única e paralisante emoção: o medo. Esta é a chave para entender por que tantas pessoas trabalhadoras e inteligentes permanecem presas na escassez. O inimigo não é a falta de oportunidade, a economia ou a falta de sorte. O inimigo é interno, é o medo da perda,
O medo do fracasso, o medo da crítica, o medo do desconhecido. O servo medroso não estava focado em ganhar, ele estava obcecado em não perder. E essa mentalidade defensiva, essa energia de contração, é o repelente mais poderoso da abundância que existe. O medo literalmente ordena que a prosperidade se afaste de você. Observe como o medo opera. Ele o convence a jogar pequeno, a não arriscar, a se contentar com a segurança desconfortável do conhecido. Ele sussurra em seu ouvido que é melhor manter o pouco que você tem seguro do que arriscá-lo por algo maior. E assim como o servo da parábola, você pega suas ideias mais brilhantes, seu potencial mais vasto, seu capital divino, e os enterra. Você os esconde em um emprego seguro que odeia, em uma rotina sem vida, sob a desculpa da prudência e da responsabilidade. Enterrar seu talento é o ato de escolher a sobrevivência em vez da expansão. Aqui a ferramenta de Napoleon Hill se torna nosso antídoto, a autossugestão. Hill compreendeu que o medo é simplesmente um hábito de pensamento, um programa que foi instalado em nossa mente subconsciente através de anos de condicionamento. E a única maneira de desinstalar um programa antigo é instalar um novo e mais poderoso por cima. A autossugestão é o método pelo qual você assume o controle da sua programação mental. É o ato de alimentar deliberadamente sua mente com pensamentos de fé, coragem e abundância, até que eles se tornem mais dominantes que os pensamentos de medo e escassez. A autossugestão não é apenas repetir frases positivas no espelho. É um processo de comunicação com a sua mente subconsciente, a sede das suas emoções e crenças profundas. Funciona melhor quando você combina palavras com emoção. Você deve sentir a verdade daquilo que está declarando. Ao afirmar "eu sou um multiplicador da fé", você precisa evocar o sentimento de confiança, de poder, de alinhamento divino. É essa mistura de pensamento e sentimento que reescreve o código no nível mais profundo do seu ser, transformando a reação automática de medo em uma resposta automática de fé. Vamos usar a metáfora do jardim novamente. Sua mente subconsciente é o jardim. Os pensamentos de medo são como ervas daninhas. Eles crescem sozinhos, sem esforço, e se não forem controlados, sufocam tudo. A autossugestão é o ato de plantar deliberadamente as sementes das flores que você deseja ver. As flores da confiança, da prosperidade e da paz. E ao mesmo tempo, é o ato de arrancar as ervas daninhas do medo assim que elas aparecem. É um trabalho diário. Você não pode plantar um jardim e esperar que ele cuide de si mesmo. Você precisa ser um guardião vigilante dos seus pensamentos. A ação mental aqui é clara e direta. Crie uma declaração curta e poderosa que anule seu medo financeiro principal. Se seu medo é a perda, sua declaração pode ser: "O universo é minha fonte inesgotável e eu circulo o dinheiro com sabedoria e confiança." Se seu medo é o fracasso, pode ser: "Cada passo que dou é guiado pela sabedoria divina e todo resultado me serve." Repita essa declaração todas as manhãs, ao acordar, e todas as noites, antes de dormir. Diga em voz alta, com convicção. E o mais importante, sinta a emoção por trás das palavras. Imagine o diálogo interno do servo medroso. Era uma torrente de: "E se eu perder? Meu mestre é um homem duro. É melhor não arriscar." Ele usou a autossugestão de forma negativa, programando-se para a paralisia e o fracasso. Sua realidade externa foi um reflexo perfeito de sua conversa interna. Você tem feito o mesmo? Quais são as sugestões negativas que você repete para si mesmo sobre dinheiro, risco e sua própria capacidade? A autossugestão está sempre funcionando. A única questão é se você está no controle dela ou se ela está no controle de você. A grande lição aqui é que o oposto do medo não é a coragem cega, mas a fé cultivada. O medo e a fé são duas faces da mesma moeda, a crença em algo que você não pode ver. O medo é a crença no resultado negativo. A fé é a crença no resultado positivo. Você tem o poder de escolher em qual lado a moeda vai cair. Você faz essa escolha através dos pensamentos que permite que dominem sua mente. Use a autossugestão para alimentar sua fé e matar seu medo de fome, até que ele não tenha mais poder sobre suas decisões. Portanto, para desbloquear a riqueza, você deve declarar guerra ao medo. Ele é o único inimigo real em seu caminho. Reconheça-o, nomeie-o e então, sistematicamente, o substitua. Reprograme sua mente subconsciente da expectativa da perda para a expectativa da abundância. Ao fazer isso, você para de cavar buracos para esconder seus tesouros e começa a plantá-los em campos férteis, onde eles podem crescer, florescer
e se multiplicar além da sua imaginação. Você deixa de ser o guardião do medo para se tornar o que nasceu para ser. Isso nos leva à terceira e última decodificação, a lei que governa a própria dinâmica do universo financeiro, a lei do uso ativo. No final da parábola, o mestre diz uma frase que muitas vezes é mal compreendida. Porque aquele que tem, mais será dado e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso soa injusto, cruel, não é? Mas não é uma declaração sobre a injustiça social. É a descrição de uma lei impessoal e fundamental do universo, como a lei da gravidade. É a lei do momentum. O segredo aqui é que ter não se refere a possuir, mas a usar. Aquele que usa o que tem, que o coloca em circulação, em movimento, em serviço, abre os canais para que mais flua para ele. O universo recompensa a ação, o movimento e a circulação. A energia, incluindo a energia do dinheiro, não pode permanecer estagnada. Quando é usada, ela se expande. Quando é represada pelo medo, ela evapora. O servo que multiplicou seu capital o colocou para trabalhar. O servo que perdeu tudo o imobilizou. Pense no dinheiro como eletricidade. Se a eletricidade fica parada em uma bateria, ela eventualmente se dissipa e se torna inútil. Seu poder só é liberado quando ela flui através de um circuito para alimentar algo, para criar luz, calor ou movimento. O dinheiro funciona da mesma maneira. Guardado sob o colchão do medo, ele perde seu poder e seu valor. Mas quando ele flui através de investimentos, da criação de negócios, do pagamento justo por serviços, da circulação na economia, ele gera mais energia, mais valor, mais oportunidades. A lei do uso ativo é a lei da circulação da energia. E aqui, a ferramenta final de Napoleon Hill se torna indispensável. O propósito principal definido. Para que o dinheiro e a energia fluam, eles precisam de uma direção, de um propósito claro. Sem um propósito, você não tem um circuito para a energia fluir. Você fica com a bateria carregada, mas sem nenhum aparelho para ligar. Um propósito principal definido é o projeto desse circuito. É a declaração clara, precisa e apaixonada do que você pretende criar e realizar com o capital que lhe foi confiado. Ele dá ao seu dinheiro uma missão. Ter um propósito principal definido transforma sua relação com o dinheiro. Ele deixa de ser um fim em si mesmo, algo a ser acumulado por segurança, e se torna uma ferramenta para um propósito maior. Essa mudança de perspectiva é libertadora. Você não está mais perseguindo o dinheiro, você está cumprindo uma missão, e o dinheiro é o recurso que o universo lhe envia para completar essa missão. Isso elimina a ganância e a ansiedade, substituindo-as por um senso de serviço e de maiordomia. Você se torna um canal para a abundância, não um reservatório. A metáfora aqui é a de um rio. Um rio que flui livremente é cheio de vida, nutre as terras por onde passa e está sempre recebendo mais água de sua fonte. Um pântano, por outro lado, é água parada. Ele acumula, mas não circula. Com o tempo, torna-se estagnado, sem vida. A mentalidade de escassez, sem um propósito, cria um pântano financeiro em sua vida. Um propósito principal definido transforma seu pântano em um rio poderoso, garantindo que, à medida que você dá e usa, você também recebe, mantendo o fluxo constante e vital. A ação mental aqui é a da clareza e do compromisso. Escreva em uma folha de papel uma declaração clara e concisa do seu propósito principal na vida. E, em seguida, escreva exatamente o que você fará com a abundância financeira quando ela chegar. Seja específico. Não diga vou ajudar as pessoas. Diga vou construir uma escola. Vou financiar a pesquisa para a cura de uma doença. Vou criar uma empresa que emprega 50 pessoas. Dê ao universo um alvo claro para mirar. Um propósito definido é um comando que mobiliza recursos. Quando você tem um propósito claro, a lei do aquele que tem, mais será dado, começa a fazer todo o sentido. Ao usar seu capital, ideias, tempo, dinheiro em direção a esse propósito, você cria momentum. Seus resultados iniciais, por menores que sejam, provam ao universo e a si mesmo que você é um bom administrador. E o universo, como qualquer bom investidor, aloca mais capital para onde ele está sendo bem utilizado e multiplicado. O sucesso atrai mais sucesso. O uso atrai mais recursos. O movimento gera mais movimento. Isso desmistifica a ideia de sorte na riqueza. O que parece sorte é, na verdade, a lei do uso ativo em pleno funcionamento. As pessoas que estão constantemente agindo em direção a um propósito definido
se colocam no caminho das oportunidades. Elas estão com seus circuitos ligados, prontas para receber a energia quando ela passar. Aqueles que enterram seus talentos, que esperam e duvidam, têm seus circuitos desligados. A oportunidade pode estar ao redor deles, mas eles não conseguem recebê-la, pois não há fluxo, não há movimento, não há uso. Portanto, a lição final é se tornar um canal, não um beco sem saída. Defina seu propósito com uma clareza que incendeie sua alma. Dê a cada centavo, a cada ideia, a cada hora do seu dia, uma missão alinhada com esse propósito. Coloque seus talentos em circulação. Confie na lei de que o uso gera multiplicação. Ao fazer isso, você se alinha com o ritmo do universo, um ritmo de expansão, crescimento e fluxo contínuo. Você não apenas cumpre a parábola, mas se torna a própria parábola, a prova viva de que quando um servo fiel e sábio usa o que tem, mais lhe é confiado, em abundância transbordante. O código foi revelado. O mapa, antes oculto, agora está claro em suas mãos. Você entende que recebeu um capital divino, que o medo é o único inimigo que o impede de prosperar e que o universo está programado para recompensar o uso ativo e proposital da energia. O conhecimento, por si só, é poderoso, mas ele só se transforma em sabedoria e riqueza quando é seguido por uma decisão. E é nesta encruzilhada que você se encontra agora. Diante de você há dois caminhos, duas identidades que você pode assumir a partir deste exato momento. A escolha definirá o restante da sua jornada financeira e espiritual nesta vida. Você pode continuar a ser o servo medroso. Pode ouvir a voz da dúvida que sussurra que tudo isso é bom demais para ser verdade. Pode voltar para a segurança desconfortável da sua rotina, para o som familiar da calculadora à noite, para a ansiedade que já se tornou sua companheira constante. Pode pegar os talentos preciosos que descobriu hoje, suas ideias, sua energia, seu potencial, e cavar um novo buraco, enterrando-os mais fundo sob as desculpas da prudência e da realidade. Este é o caminho da contração, da sobrevivência, da lenta evaporação da sua força vital. É uma escolha e muitos a fazem, mas existe outro caminho, o caminho do mordomo fiel e próspero. Imagine acordar amanhã, não com o peso das contas, mas com a clareza do seu propósito. Imagine olhar para sua conta bancária, não com medo do que falta, mas com gratidão pelo capital semente que você tem para multiplicar. Imagine tomar decisões financeiras não a partir da frequência da ansiedade e da escassez, mas a partir de uma fé calma e convicta, sabendo que você é um canal para uma fonte inesgotável. Visualize uma vida onde o dinheiro não é mais seu mestre, mas seu servo, uma ferramenta que você utiliza com sabedoria para construir, criar e contribuir. Essa transformação não é sobre acumular riqueza para o ego, mas sobre alcançar a soberania da alma. É a passagem de uma vida de reação para uma vida de criação. É a paz de saber que você está alinhado com as leis do universo. É a alegria de poder ser generoso, de investir nos seus sonhos e nos sonhos daqueles que você ama. Não por impulso, mas por propósito. É a confiança inabalável que vem de entender que você não está sozinho nesta jornada, mas que é um parceiro ativo do divino. Esta é a vida de abundância verdadeira, uma abundância de paz, de propósito e de prosperidade. Hoje, a escolha é sua. Você pode fechar este vídeo e permitir que a programação antiga o puxe de volta para a esteira da força bruta, ou pode tomar uma decisão, aqui e agora, que mudará sua frequência para sempre. Esta é a sua chamada à transformação. Hoje, você não vai dormir como um empregado do dinheiro, escravo das suas circunstâncias. Você vai assumir sua posição de direito, seu lugar por herança divina, como sócio de Deus na criação da abundância. Você vai reivindicar sua identidade como um agente de multiplicação neste universo. Para selar esta decisão em cada célula do seu ser, faça isso comigo agora. Traga à sua mente aquele talento que você identificou. Pode ser uma ideia que você sempre adiou, uma habilidade que subestimou, ou aquele pequeno montante de dinheiro que você rotulou como insuficiente. Veja-o em sua mente, não como algo pequeno ou insignificante, mas como a semente de carvalho que ele realmente é, carregada com um potencial infinito, confiada especificamente a você pelo Mestre do Universo. Sinta o peso sagrado dessa responsabilidade e dessa oportunidade. Agora, com a fé ardente que você começou a cultivar, com a decisão de reprogramar seu medo, e com a clareza do seu propósito pulsando em seu coração, decrete agora, em voz alta ou no silêncio da sua alma, estas palavras de poder. A partir deste momento, a minha única função é multiplicar. Repita, a partir deste momento,
A minha única função é multiplicar. Sinta a mudança de identidade que essas palavras ativam. Você não é mais aquele que se preocupa, que economiza por medo ou que se esconde. Você é aquele que multiplica. Lembre-se sempre, a cada manhã ao despertar, a cada decisão que tomar, a cada momento em que a antiga dúvida tentar ressurgir, lembre-se da verdade que foi desbloqueada em sua consciência hoje. Grave esta frase em sua mente e em seu coração como a sua nova constituição pessoal, o seu mantra de poder e libertação. Deixe que ela seja a bússola que o guia para fora da terra da escassez e para dentro do seu reino de abundância. Deus não me fez um guardião do medo, mas um multiplicador da fé.